Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. E hoje vamos continuar com o Apocalipse do Lucas Banzoli. No dia de ontem eu fiz um vídeo, uma espécie de react, no qual o Lucas Banzoli acusa o Dr. Rômulo do canal Ciência e Filosofia. Eu confesso que eu não curto muito o canal do Dr. Rômulo. Poucos vídeos eu assisti, até porque não é muito minha praia, ciência e filosofia. De modo lamentável, eu não sei se ele excluiu o canal ou os vídeos, eu ainda não fiz essa pesquisa. Porém, o Lucas Banzoli acabou ali, acusando o Dr. Rômulo de defender a queima de hereges na fogueira. Eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu teria que assistir toda a live do Dr. Rômulo para contextualizar a posição dele. O Lucas Banzoli foi lá e pinçou as frases do Dr. Rômulo e fez ali o seu sensacionalismo que ele gosta de fazer. Eu não vou poder aqui entrar no mérito. Como eu falei, eu teria que assistir toda a live do Dr. Rômulo e eu creio que ele deletou essa live. Porém, o Lucas Banzoli, gente, durante ali, o vídeo dele, ele insinua que o Papa Leão X, na bula papal de 1520, se não estou enganado, ele defende a queima de hereges na fogueira, contrariando uma frase de Lutero, no qual Lutero condena a queima de hereges na fogueira. Na verdade, essa bula não foi elaborada para isso, e de um modo bem desonesto, por sinal. O Lucas Banzoli ele traz algo que não condiz com a realidade. É o Lucas Banzoli, tá, gente? Teria que trazer todo o contexto da bula papal e mostrar exatamente o que o Papa estava defendendo ou condenando. Segundo Lucas Banzoli, Lutero era contra queimar hereges na fogueira. E o Papa, por sua vez, condenou a frase de Lutero. Ou seja, o Papa condenando a frase de Lutero, teoricamente, o Papa estaria sendo a favor de queimar hereges na fogueira. Isso não condiz com a realidade e nem com a bula papal, tá, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês exatamente o que diz a bula papal e por sinal está correta, tá? O Papa estava correto e Lutero estava errado. Mas Cris Macabeus, você defende daqui a pouco o Lucas vai fazer um vídeo falando que eu sou um psicopata também que defendo queima de hereges na fogueira. O problema é que o Lucas Banzoli, gente, nasceu na época da tecnologia. Ele nunca precisou comprar uma ficha numa loja e colocar no orelhão para telefonar. Ele já nasceu com o celular na mão. Segundo ele, por exemplo, em 1917 ou 19, a aparição de Fátima, esqueci agora. Mas, segundo ele, o pessoal não conseguiu tirar uma foto exatamente do Sol, porque era simplesmente virar uma câmera e apontar para o Sol como se fosse o celular. Estou com o celular aqui, é só pegar e filmar. O Sol girando, ele faz um anacronismo sem ter o entendimento da realidade da época. Uma câmera na época ela não movia, tá, gente? Ela ficava estática e não tinha como mover para um lado ou para o outro. Ele, na cabeça dele, na época da aparição de Fátima, todo mundo tinha um celular na mão. Só para vocês terem uma ideia. E ele faz esse mesmo anacronismo com a questão da Inquisição. Ele quer, na cabecinha dele, julgar o mundo de 1200, 1300 com a realidade que nós vivemos hoje, gente. Isso não se faz, tá? Senão você vai condenar outras coisas e é o que entra na bula papal. Mas se queimava pessoas na fogueira? Sim, 1200, 1300, 1400. Se queimava pessoas na fogueira. Era pena de morte na época, não tinha como escapar disso. Era pena, era a realidade da época. Assim como a crucificação era a realidade na época de Cristo.
Assim como a cadeira elétrica foi uma realidade, ainda é, né? Uma realidade nossa hoje. Tem pena de morte hoje, tem países com pena de morte. Então, assim, não adianta fazer esse anacronismo. Ah, não, mas porque na época se queimava na fogueira. Era a época. Só que, assim, tem uma gravidade, tá, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês. É muito grave a frase de Lutero. E eu vou explicar exatamente o porquê esta frase, de um modo indireto e não direto, foi incluída na bula papal. Eu vou explicar aqui para vocês. Tem um grande problema na frase de Lutero. Não é questão de ser a favor ou contra. Lá em 1200, 1300, 1400, queimar hereges na fogueira. Não entra nisso. E eu vou explicar para vocês aqui, tá? Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, gente. E já deixa um comentário, né? Graças a Deus, todos os vídeos aí agora, vários comentários, debates, né? Tá tendo debate nos comentários. Eu não gosto muito disso, mas enfim. Se aparecer a opção hypar, é de graça, não paga nada. YouTube vai entregar para mais 1.400 pessoas. Olha que legal. Agora, se você quiser pagar alguma coisa, não tem problema. Entrega para 3.000 pessoas, tá? Se você quiser contribuir financeiramente com o canal, o QR Code aqui com o Pix do canal, ou através da chave pixcrismacabelos@gmail.com. Também tem a opção do clube de membros, está aqui na descrição do vídeo. Vamos aqui, eu vou pegar um trechinho do vídeo do Lucas Banzoli, mostrando a ideia dele sobre a frase de Lutero e também a bula papal, tá? O que ele está insinuando. Vamos lá, gente. Sim, se o Lutero disse que o Espírito Santo não quer que hereges sejam queimados, ele está afirmando que a igreja agiu de forma imoral toda vez que ela queimou um herege. Portanto, isso deve ser condenado mesmo, tá? Ó, como eu falei, gente, para analisar a posição do Dr. Rômulo, eu teria que assistir toda a live dele. Eu não tenho tempo para isso. Aqui foi uma frase muito mal colocada do Dr. Rômulo. Nesse contexto aqui, tá, gente? Eu não sei exatamente, né? O resto do que ele falou anteriormente, não sei. Foi uma frase muito mal colocada, como foi a frase do Paulo Cogos, tá? Como foi também o paraquedista católico, uma frase muito mal colocada. Quando você vai falar sobre Inquisição, você tem que contextualizar toda a realidade da época. Não era a igreja quem executava as pessoas, tá? O executivo na época era o braço secular, ou seja, né, os tribunais civis. Não tinha nada a ver com a igreja. A igreja pegava para ela os casos de heresia. Tá? E aí, na questão da heresia, tinha vários crimes, tá? Desde assassinatos, enfim, também entrava nessa questão. E quando a igreja percebia, né, depois de uma investigação, que realmente a pessoa cometeu um crime, um delito, um crime mesmo, ela pegava e devolvia essa pessoa para os braços, né, secular, e ali fazia novamente um juízo daquilo, e se realmente ela cometeu um delito, um ato grave, ela ia ser executada. E era morte na fogueira, era a pena de morte na época, tá? A frase do Dr. Rômulo foi bem mal colocada. Eu acho que quando a gente não tem um conhecimento sobre determinada situação, a gente não tem que dar opinião, tá? Eu não dou muita opinião sobre Inquisição. Essa é a realidade, porque não é o meu forte. Por exemplo, nesta live aqui, o Lucas Banzoli soltou uma pérola, né? Que ó, a Igreja Católica tem que permanecer até o juízo final para cumprir, né, o que está no Apocalipse 17. Eu queria que o Lucas Banzoli mostrasse onde tem igreja no Apocalipse 17. Então você vê como o Lucas Banzoli ele cai nos próprios devaneios dele. Né? Onde tem igreja? Ela está falando de grande cidade, não de grande igreja. Quem é a grande cidade, eu já expliquei isso daí. Mas o Lucas Banzoli vai continuar com a desonestidade intelectual dele. Ele sabe o que é a grande cidade, do que o Apocalipse está falando, né? Quem é a grande cidade? Cidade que mata santos e profetas, a cidade que crucificou seu próprio Senhor. Só que ele vai mentir. Nesse caso, ele está mentindo mesmo. Descaradamente, ele vai mentir até o resto da vida dele, dizendo que é a Igreja Católica que está inserida ali. E aqui, gente, é uma desonestidade intelectual.
Porque ele não traz o conteúdo da bula papal, também ele, né, simplesmente pega algo aleatório e diz que o Papa, por exemplo, defendeu, né, que hereges fossem queimados na fogueira. Vamos lá. Né, ele fica insinuando isso aí, tá, gente? Prestem atenção. Ou seja, ele pelo menos teve coragem de dizer aquilo que nenhum católico que debateu comigo ali teve, que realmente o Papa estava certo e o Lutero estava errado quando disse que é contra o desejo do Espírito Santo que hereges sejam queimados. Ou seja, tem que queimar herege mesmo. Então ele está insinuando que o Papa foi contra a frase de Lutero, o Papa estava a favor e defendendo queimar hereges, tá? E aí, por isso, o Dr. Rômulo também foi a favor disso, tá? E o Dr. Rômulo ali foi uma frase infeliz dele. Nenhum católico ousou dizer isso. Na verdade, muitos deles, por exemplo, esse que está aí sentado comigo. Eu não sei por que essas pessoas, principalmente que tem canais agora, né, grande, como o Lucas Banzoli, 100 mil inscritos, precisa fazer vídeos cortados, não consegue fazer um vídeo assim, sabe? Sem ficar cortando, picotando o vídeo todo. O Lucas Banzoli tem condições para fazer um vídeo ali contínuo, né? Sem ficar picotando o vídeo. Nesse momento aí, eles disseram o contrário, né? Que na verdade, esse daí, por exemplo, disse que a frase de Lutero estava certa. Ele está defendendo Lutero aqui como se fosse um santo, né? Olha, Lutero, ele se colocou contra a igreja, ele peitou a igreja contra a igreja queimar hereges. Aliás, não tem nada sobre Lutero, né, dizer que a igreja matou mais de 100 milhões de pessoas na fogueira. Não existe nada. Lutero nunca escreveu sobre isso, a não ser essa frase aí que estava nas 95 teses de Lutero, se não estou enganado, e foi listado nas 41 proposições que a igreja católica, né, condenou. Mas eu vou explicar o porquê. Sem saber que era de Lutero, né? Aí depois que ele descobriu, ele tomou um susto ali, meio que deu uma bugada, mas enfim. E teve um outro lá no final, que o próprio Dr. Rômulo aí, ele criticou bastante ele, porque ele fez todo o raciocínio dele para mostrar que realmente a igreja mudou porque estava errada antes, né? Isso por quê? Porque nenhum dos católicos que sentaram comigo para debater sobre isso teve coragem suficiente para dizer que o Papa estava certo. Eu perguntava para eles, o Papa acertou ou o Papa errou? Nenhum deles respondia, nenhum. Então, é que a pergunta do Lucas Banzoli é uma pergunta que não tem sentido. A pergunta do Lucas Banzoli foi se o Papa acertou ou errou em condenar a frase de Lutero que era contra queimar hereges na fogueira. Então não tem sentido nenhum essa pergunta também. Tá? Eu vou explicar que a bula papal não foi escrita para isso. Não foi para condenar esta frase de Lutero e defender a queima de hereges na fogueira. Não foi para isso a bula papal. Eles respondeu se ele acertou ou errou. Tinha uns que falavam, não, mas isso aí não é infalível. O outro falava, não, mas é magistério autêntico, não é magistério autêntico. É que é muito complicado. Gente, eu tenho que ficar cortando, tá? O pessoalzinho que não gosta aí que eu fique parando tem que ficar fazendo isso aí, senão, né, acaba dando direitos autorais, tá? Então é muito complicado isso aí que ele tá fazendo agora. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Infalível. O outro fala, não, mas é magistério autêntico, não é magistério autêntico. É porque ele joga uma coisa que a pessoa não tem como pesquisar na hora. Nem todo mundo vai conhecer todas as bulas papais, né, toda a Constituição Apostólica, sabe? Então ele joga uma coisa ali que a pessoa não tem como pesquisar na hora também. Mas nenhum teve a coragem de dizer que o Papa estava certo. E por que nenhum deles teve essa coragem? Porque eles não queriam pagar de psicopatas em rede nacional. Mas o Dr. Rômulo, né, como ele não tem nenhum medo de pagar de psicopata, terrorista, doente aí na internet, então ele diz abertamente isso, né? O Papa estava certo, tem que queimar a herege mesmo. E ele vai continuar, dá uma olhada. Bom, enfim, tá? Eu não vou colocar todo o vídeo, eu já coloquei ontem, né? Boa parte do vídeo. Aqui eu vou falar sobre a bula papal, né? Antes de mais nada, né, a gente tem que contextualizar tudo. A gente está falando de 1500, não está falando, né, dos tempos atuais. Primeira coisa, o cara vai defender Lutero. Lutero foi um... Cara, não tem ninguém mais genocida que Lutero nessa história, tá? Lutero ele incitou os príncipes alemães a matar mais de 100 mil camponeses. Tá nas costas de Lutero. Aquela morte dos camponeses está nas costas de Lutero. Lutero tem, né, sangue nas mãos.
Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que Lutero incitou os príncipes alemães, né, a matar mais de 100 mil camponeses, ou quase 100 mil, né, camponeses. E a perseguição antissemita de Lutero, gente, foi na época, né, uma perseguição antissemita, e o bigodinho da Alemanha usou muito de Lutero para perseguir os jubileus durante a Segunda Guerra. Então, olha o tanto de sangue que Lutero tem nas mãos, gente. Esse desgraçado, essa é a realidade. Esse desgraçado está no garfo do capeta por tudo que ele fez. Ele só não dividiu a igreja, levando almas para o inferno com ele, mas também ele incitou tudo isso daqui. Findou aí lá na Segunda Guerra, aí o que aconteceu ali, né, na Alemanha. O bigodinho da Alemanha mesmo citava isso daí, né? Que ele tinha ali o livrinho de Lutero. Diz até que Lutero, né, poderia abençoar ele. Então é uma perseguição antissemita, tá? Mas enfim, aí você acha que esse cabra que incitou a morte de camponeses, né, defendendo os príncipes alemães, ele defendia a elite alemã na época. Tudo que ele fez foi para defender a elite alemã. E você acha que esse cara estava preocupado se alguém estava morrendo na fogueira ou não, gente? Pelo amor de Deus, né? Agora o que acontece? A frase de Lutero era, né? A proposição estava no número 33, onde Lutero dizia que queimar hereges é contra a vontade do Espírito Santo. E aí, segundo o Lucas Banzoli, o Papa Leão, né? O Papa Leão X, ele simplesmente fez uma bula papal condenando essa frase de Lutero, gente. Ele fez toda uma bula papal para condenar e defender queimar hereges na fogueira. A bula papal é essa daqui, que eu não sei falar o nome, que eu não sei latim, tá? Que foi promulgada lá em 15 de junho de 1520. A gente está falando de 1520. Há mais de 500 anos, tá? O documento, o que acontece? O documento afirma que surgiram erros, não erro, tá, gente? Erros perigosos dentro da cristandade, especialmente na Alemanha. Ensinos novos e perigosos, disseminação entre o povo e ameaça à unidade da igreja. Para isso que foi promulgada a bula papal. Não foi exatamente para condenar a frase de Lutero, tá? A bula afirma agir por dever pastoral. O Papa não pode tolerar tais erros no rebanho cristão. E a bula, ela lista 41 proposições atribuídas a Martim Lutero, gente. Não foi apenas ali, né, a questão da frase sobre queimar hereges. Tem 41 proposições no meio daquilo. Aquilo ali é só uma proposição. Tem várias outras ali no meio, tá? Foi uma condenação em grupo das frases de Lutero e não exatamente de algo específico, né? A bula determinava que Lutero, né, deveria, né, se retratar dos erros e deu um prazo de 60 dias, né, ou cerca de 70, dependendo da região. Claro que Lutero, né, se mijou todo e não se retratou. E ali, caso contrário, sofreria a excomunhão, como ele sofreu, graças a Deus. Graças a Deus que esse desgraçado foi excomungado da igreja, né? A bula ordenava a proibição de publicar, vender ou ler os escritos de Lutero, o confisco e queima desses livros, que deveriam todos, né, passar por isso, né, a queimar os livros, cooperação das autoridades civis para aplicar as decisões, né, ou a decisão. A consequência histórica: Lutero se mijou todo, um covarde, além de desgraçado, era um covarde, se mijou todo e não se retratou, nem foi se defender, na verdade, exatamente. E aí, em 10 de dezembro de 520, queimou publicamente a bula. Até no filme lá de Lutero tem ele queimando a bula, né? Foi excomungado em 1521. Graças a Deus, esse desgraçado que hoje está no garfo do capeta, né? Pena que levou muitos com ele. A pena é isso, né? Levou muitos com ele. A bula não discute, agora preste atenção, a bula,
essa bula papal, não discute essa proposição isoladamente, mas a inclui na lista geral dos erros e declara que todas devem ser rejeitadas. A bula não foi feita para analisar esta frase de Lutero, e sim as frases de Lutero. Um grupo de 41 proposições, ou seja, não tem uma ali sendo especificada, está dando um grupo de erros de Lutero. Vou explicar o porquê é errado. As proposições são condenadas como heréticas, escandalosas, falsas, ofensivas aos ouvidos piedosos ou sedutoras dos simples. Tá? Então são heréticas, escandalosas e falsas. Essa daí, por exemplo, entra na questão herética e falsa, sabe? E eu vou explicar o porquê. Vai acabar com a sola escritura do Lucas Banzoli. Ou seja, a frase de Lutero, tá, olha só, a frase de Lutero é considerada errônea e inaceitável dentro desse conjunto de ideias, não de um modo isolado. E não há um texto, não há no texto uma explicação longa para cada proposição individual. Ou seja, nunca o Papa falou assim, ó, não, olha só, essa frase está errada, porque deve sim queimar herege, tem que queimar todos esses hereges na fogueira, sabe? O Papa nunca falou isso daí, não tem isso na bula. Não foi analisada de um modo isolado, né? Foi condenado em um bloco, tá? Observação importante, né? A bula não formula positivamente a doutrina, deve ser queimado, não existe isso na bula, tá? Então, ali é desonestidade intelectual do Lucas Banzoli, para não dizer que é uma mentira, tá? Porque da forma como o Lucas Banzoli coloca, dá a entender que o Papa emitiu uma bula, promulgou uma bula papal, simplesmente para condenar essa frase de Lutero e defender, né, queimar a herege na fogueira, quando não existe isso na bula. Ela apenas condena a afirmação de Lutero de que isso seria contra o Espírito Santo. Ou seja, que queimar herege seria contra o Espírito Santo. Tá? E eu vou explicar que realmente Lutero estava errado. Até porque se Lutero estivesse certo, acabou com a sola escritura, tá, gente? E faz isso dentro de uma condenação geral sem distinções finas entre graus e erros, tá? Esse método de condenação em bloco já era usado antes, desde o Concílio de Constança, né? Agora vamos lá, gente. Por que Lutero estava errado? Por que esta frase de Lutero foi colocada junto, né, de outras 40, né, 40 proposições, e todas estão erradas? Por que, gente? Essa frase de Lutero, né, eu vou até pegar a frase de novo aqui. Aqui, ó. Queimar hereges é contra a vontade do Espírito Santo, porque você vai estar condenando a Bíblia Sagrada. É lógico que Lutero não tinha muito apreço pela Bíblia Sagrada. Para ele, a carta de Tiago era uma carta de palha, o Apocalipse era um livro pagão, Esther era uma deusa pagã. A gente sabe disso, né? Todo mundo fala que Lutero retirou os 7 livros da igreja, não, da Bíblia. Meu Deus, Lutero acabou com a Bíblia Sagrada. Esse desgraçado acabou com a Bíblia Sagrada. Para ele, Hebreus não era canônico, Apocalipse não era canônico, a carta de Tiago também, Esther não era um livro canônico. E as pessoas, esses burros que seguem o protestantismo ficam nessa fábula de que Lutero foi contra os deuterocanônicos, gente. Vou te contar uma coisa, olha, é impressionante. As pessoas, elas acreditam em tudo o que é contra a Igreja Católica, sem fazer um tipo de pesquisa. Agora presta atenção nisso daqui, gente. Vamos supor que o Papa, né, estivesse errado. Como eu falei, o Papa não defendeu queimar hereges, diz que a frase de Lutero dizendo que queimar hereges é contra a vontade do Espírito Santo, naquele contexto estava errado. Vamos supor que Lutero estivesse certo. A Bíblia tem que ser jogada no lixo. Vamos falar de Josué. E o Lucas Banzoli, ele não me responde isso daqui. O Lucas Banzoli nunca respondeu isso daqui. Vamos entrar no contexto quando Josué conquistou Canaã.
fazendo já limpeza étnica, tá, gente? O que Josué fez foi limpeza étnica. Né, matou todo mundo, só deixou viva uma prostituta, foi isso que aconteceu? Mas lá no capítulo 7, o que diz lá no capítulo 7? Isso aqui vai dos versículos do 10 ao 26, tá, gente? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Josué tinha acabado de perder uma batalha. Tinha acabado de ser derrotado. E ele não entendeu por que ele foi derrotado. E ele pegou, né? Acho que foi nesse momento aí que ele coloca a Arca da Aliança, né? E se prostra ali diante da Arca da Aliança, coisa que seria idolatria segundo a doutrina protestante, mas aí Deus não viu isso aí como um pecado não, tá? E aí ele diz assim, ó: Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado e se tornaram anátema. E furtaram e mentiram, e debaixo de sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não sereis mais convosco, senão, né, retirar, né, se não extirpardes o anátema do meio de vós. O que seria isso aqui, retirar o anátema do meio de vós, né? O que seria isso aqui com Josué, nessa questão aqui? É simplesmente pegar e prender quem cometeu o ato de se apoderar aí de coisas que Deus proibiu? Seria prender, dar um castigo, né? O que seria isso aqui? Vamos ver aqui o que o texto sugere. Levanta-te, santifica o povo, e dizes: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: anátema no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos, não poderás suster-te até que tireis o anátema do meio de vós. O que é tirar o anátema do meio de vós, gente? Vamos lá, do meio de vós. O que é isso daí? Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado como anátema será queimado a fogo? Tá aqui, ó. O herege sendo queimado ao fogo. Agora eu pergunto para o Lucas Banzoli, se a frase de Lutero estivesse certa, a Bíblia estaria errada. Mas será que Josué, vamos entender, isso aqui foi Deus quem ordenou, segundo quem escreveu, tá, gente? Foi Deus quem ordenou. Será que Josué cumpriu? Ou será que Josué pensou como Lutero, assim, ó, é contra a vontade do Espírito Santo queimar hereges? Será que vai saber? Josué pegou e falou, peitou Deus, né? Falou assim, ó, na verdade o senhor tá errado aí, ó. O senhor tá errado. Queimar hereges é contra a vontade do Espírito Santo. Será que foi isso que Josué fez? Depois de ter feito limpeza étnica, né? E aí continua Deus, né, dizendo: ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué e todo os seus filhos, e todo Israel, então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha. Levaram-nos ao vale de Acor,
E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia, e todo Israel o apedrejou. Olha aqui, não, dá uma olhada como, né? Lutero estava certo. Aqui não teve apenas a queima, né? Apenas não queimaram os hereges, apedrejaram ainda, né? E todo Israel apedrejou e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras. Até o dia de hoje, assim o Senhor se apartou de a dor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Então, minha gente, a questão da bula papal, deixa eu arrumar minha webcam aqui. A questão da bula papal não é que o Papa estava defendendo exatamente que a igreja, né, queimasse hereges na fogueira. Não. É que a frase de Lutero estava indo contra as escrituras sagradas. Não era apenas o contexto da época. É tudo que envolve essa frase, gente. Agora eu pergunto para o Lucas Banzoli, está correta a frase de Lutero? Se estiver correta, pega a sua Bíblia, a sua sola escritura e joga no lixo. Até porque, segundo, né, a sola escritura, não foi só esse caso aqui, né? Você tem o caso aqui de 250 homens na revolta de Corá, números, né? 16:35, quando Corá, Adã e Abirão se rebelaram contra Moisés e Arão. 250 homens que ofereceram incenso foram consumidos por fogo. Aqui foram queimados. Ah, mas foi Deus que mandou? Oh, quer dizer, Deus mandou, então eu posso fazer qualquer coisa? Deus mandou, gente. Oh, vou roubar o meu vizinho aqui porque Deus mandou, né? Ou aquele, né? Então o pastor adúltero lá, segundo ele leu na Bíblia adúltero, né? Cometer adultério, na verdade, né? Pega a esposa do teu amigo e cometa um adultério. E esqueceu que tinha um acento, que era uma adúltera, né? E pegou a mulher do próximo. Olha aqui, ó. Nadab e Abiú, em Levítico 10, do 1 ao 12, os filhos de Arão foram mortos por fogo, vindo do Senhor, né, por oferecerem fogo estranho perante Deus. Também os soldados de Acasias, em 2 Reis, capítulo 1, dos versículos 10 ao 12. O profeta Elias ordenou que o fogo descesse do céu, queimando 2 capitães e seus, né, respectivos 50 soldados, totalizando 102 homens que foram queimados. E Elias, hein, gente? Como fica o caso de Elias aqui? Será que Elias está no inferno? Não foi arrebatado vivo, igual o pessoal acredita aí? Sodoma e Gomorra, não preciso nem falar, né? Acã e sua família, que aqui faz parte da questão de Josué que eu acabei de ler. Então, minha gente, a questão da bula papal está correta. Essa frase de Lutero realmente é uma frase complicada que vai contra a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Nós sabemos que Lutero não tinha muito apreço pelas Escrituras. Ele, né, para ele, as Escrituras era só o que ele achava correto. Então, o que para ele não era correto, ele descartava. Talvez na cabecinha de Lutero, aquele desgraçado que hoje está no inferno, talvez, né? A questão de Josué aqui não podia fazer parte da Bíblia dele. Talvez ele retirou também o livro de Josué da Bíblia dele, né? Só pode. Então, minha gente, não caia nas falácias do Lucas Banzoli, tá? O Lucas Banzoli, ele age de desonestidade intelectual. Não vou aqui dizer que o Dr. Rômulo foi bem ali na live dele. Eu não assisti, mas o que o Lucas Banzoli mostrou ali, eu não concordo com a frase do Dr. Rômulo, porque não era exatamente a situação da época, tá? Não era a igreja quem executava, ela não era o executivo na época, tá? A igreja, sim, ela trazia os casos de heresia para que ela julgasse, não deixava nos braços do Estado. Agora, quando tinha algum crime que não fazia parte, né, da jurisdição da igreja, ela devolvia o caso para o Estado, e aí o Estado fazia o que ele queria. É o que existia na época, tá bom, gente? Então a frase de Lutero realmente estava errada. Se Lutero estivesse certo, a Bíblia Sagrada estava errada. Ou é Lutero ou a Bíblia Sagrada. Agora você
Aí você escolhe, quer ficar com a Bíblia ou quer ficar com o Lutero? Aí não adianta vir com a historinha, mas Deus mandou. Isso aí não é resposta, tá? Isso é resposta de burro, de jumento. É porque Deus mandou. Não, Deus mandou e faz limpeza étnica, é isso. Deus mandou que queima a pessoa viva. Aparece um esquizofrênico qualquer aí dizendo, não estou falando que Josué era esquizofrênico. Não estou nem falando isso, mas estou dando um exemplo. Parece um esquizofrênico aí dizendo que está falando com Deus e mandou queimar não sei quantas pessoas. Pronto, todo mundo bater palma para isso. Então é isso aí, minha gente. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.